Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia, amigos da Rádio Evangélica FM. Mais uma vez aqui, eu e professor Elisomar Alves, aqui com o apoio na técnica do nosso irmão Júnior Soares. Tivemos uma pequena falta de energia aqui, mas já voltamos aqui com toda a força. Então, você que assistiu agora há pouco, estava assistindo a meditação, vamos novamente fazer a leitura da nossa meditação de hoje. E a nossa meditação de hoje é Esther, capítulo 9. E depois dessa meditação, nós vamos estar ouvindo um lindo hino. E é muito bom começarmos com Deus, né? Buscar primeiramente a face de Deus, que a Bíblia diz: buscai. Jesus mesmo falou: em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, bom dia a todos os ouvintes, você do bairro da Fortaleza, você de Santana, de Macapá, qualquer lugar do Brasil que esteja assistindo através da internet. Então, Facebook Evangélica FM, Facebook Elisomar Alves. Então, você é o nosso convidado especial para continuar conosco e compartilhar o nosso programa de hoje da Academia do Concurso. Amém? Portanto, vamos começar então com a nossa meditação de hoje, Esther, capítulo 9, versículos 21 e 22, que diz assim: ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como nos dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em festa, para que fizessem dias de banquetes de alegria e de mandarem presentes aos outros e dádivas aos pobres. Amém? Então, esses versículos aqui estão falando uma parte daquela bela história logo depois que eles conseguiram vencer os seus inimigos. Aprendemos que Deus está sempre pronto a nos dar o escape nas situações difíceis, mesmo que pareça impossível, como no caso dos judeus, relatado neste livro de Esther que estamos meditando, os quais estavam destinados a serem massacrados, mortos, destruídos. Mas Deus, porém, mudou tudo, mudou aquele destino quando clamaram por sua ajuda, juntamente com Rainha Esther. Eles é que foram os algozes de seus inimigos, saindo vitoriosos. Eles é que venceram, porque estava tudo determinado contra eles, mas através da atitude da Rainha Esther, jejuando e orando, justamente como Mardoqueu, todo o povo então ali concentrado, contrito a Deus, pedindo que alguma coisa acontecesse. Ela foi lá perante o rei, conseguiu a graça do rei, falou do plano de Naamã, aquele plano diabólico, falou que Naamã havia iludido o rei para que o rei determinasse a morte daquele povo, porque na verdade era um povo bom, um povo que ajudava o reino, mas Naamã havia feito com que o rei Assuero pensasse que aquele povo era um povo mau, um povo que não obedecia o rei. Entretanto, quando o rei percebeu aquilo que ele havia feito, aquele grande erro, ele já não podia voltar atrás, porque de acordo com a lei dos Médios e dos Persas, um decreto real não poderia ser desfeito. Isso fala da segurança jurídica, esse princípio que temos hoje e que nós estudamos para concurso, que faz parte do nosso estado, do nosso governo, da nossa nação, já existia nessa época. E agora, nem o próprio rei poderia revogar. O que ele poderia fazer então? Ele teve a ideia de criar um novo decreto, esse decreto dando autorização pelo próprio Estado para que aquele povo que estava destinado à morte se levantassem, se armassem e esperassem que seus inimigos fossem contra eles, e eles poderiam matá-los, poderiam destruir, poderiam se defender.
E assim aconteceu. Ficou determinado que nesses 2 dias, 14 e 15 do mês de Adar, seria o dia de grande luta. E nesse dia, muitas pessoas se levantaram contra eles para tentar destruir os judeus, porque havia um decreto real, eles poderiam matar. E muita gente tinha raiva deles, né? Porque isso é uma questão histórica. O diabo sempre quis destruir essa nação, porque ele sabe que essa nação é a nação sacerdotal. Ele sabe que desta nação surgiu Moisés, sabe que dessa nação teve o grande rei Davi, ele sabe que dessa nação, descendência de Davi, veio Jesus, o Salvador do mundo, e sabe que Deus tem ainda planos grandiosos para esta nação, e não só para esta nação, para mim e para você, porque hoje nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual, e a Bíblia diz que o diabo veio apenas para matar, roubar e destruir, mas eu prefiro estar do lado de Deus, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, aquilo que seria um grande mal nesses 2 dias, veio em bem, porque eles venceram seus inimigos, destruíram aqueles que não gostavam, detestavam aquela nação, e ainda ficaram com os despojos daquela guerra interna. Isso para mostrar que Deus é Deus, e se Ele quer, Ele faz, Ele abençoa. E depois disso, então, ficou determinado que esses 2 dias, dia 14 e 15 do mês de Adar, fosse um dia de festa, um dia de dar presente, um dia de comemoração, um dia de ajudar os mais pobres. E isso se tornou uma grande festa, uma grande bênção naquela nação. Anualmente, por muitos anos, eles então continuavam fazendo aquela festa, aquela comemoração. Amém? Então, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou a tua sorte, como diz aquele hino do Boa da Verdade. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou a sorte. Jesus mudou. Então você pode ter um testemunho sobre isso. Isso que aconteceu com você e vai acontecer, porque você está lutando, você está aí na batalha, não aceita a derrota, está estudando para concurso, está estudando para vencer, e assim então é o que vai acontecer com você. Você será vitorioso. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Encerramos aqui a nossa meditação de hoje. Amém? E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, acabamos então de ouvir o hino Contagem Regressiva de Anderson Freire, esse hino lindo, maravilhoso, né? Contagem regressiva, eu digo contagem regressiva para a sua vitória. Vamos nesse momento entrar para a segunda parte do nosso programa, Estado, Governo e Administração Pública. É o nosso tema de hoje, Estado, Governo e Administração Pública. De forma simples, o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e a atividade das pessoas e órgãos que a desempenham. Esse é o conceito, então, de direito administrativo. Dessa forma, para compreendermos o conceito acima, precisamos ter uma noção do que é Estado de Direito, e para tanto devemos estudar os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, assuntos inerentes ao direito constitucional, ok? Mas nós vamos dar então aqui dentro do direito constitucional, ele também está dentro do direito administrativo, tá bom? E o que é o Estado, né? Nós costumamos falar o Estado do Amapá, e costumamos dizer que o Estado Brasil, o Estado-nação, né? Quando falamos aqui de Estado, estamos falando de Estado-nação, tá? As nações, cada nação é considerado um Estado. Historicamente, os seres humanos sempre buscaram formar grupos sociais. Contudo, não há consenso se as organizações sociais primitivas, como as tribos, já formavam um Estado. Isso porque
os julgamentos e as regras oriundas dos chefes eram dispersas e fragmentadas, não podendo ser consideradas como função de Estado. Em geral, esses líderes buscavam tutelar interesses pessoais e, eventualmente, coletivos. Tá? Nesse sentido, Lucas Rocha Furtado destaca que não bastava o exercício de atividades sociais de conteúdo administrativo para caracterizar a existência desse tipo de entidade. O que caracteriza o Estado é a sua organização, viu? O que caracteriza o Estado é a sua organização, ou seja, o Estado apresenta como traço essencial da sua existência a capacidade de atender determinados fins por meio de unidades administrativas organizadas e dotadas de competência para o exercício dessas atividades. Então, é característica do Estado, ele tem como traço essencial existência de capacidade, tem que ter capacidade de atender determinados fins através de unidades administrativas organizadas e dotadas de competência e capacidade para o exercício de atividades, não é verdade? Entretanto, o Estado moderno, da forma como conhecemos hoje, surgiu a partir de revoluções liberais no século XVIII e XIX. A exemplo da Revolução Francesa e da independência norte-americana, que geraram profundas modificações nas relações entre o Estado e o cidadão. Veja bem que eu estou falando aqui, Revolução Francesa, independência norte-americana, que geraram profundas modificações nas relações entre o Estado e o cidadão. Enquanto nos regimes absolutistas, o Estado era a única e legítima fonte de poder. Nos movimentos liberais, os cidadãos passam a ser o centro do poder e os titulares de todos os direitos, sendo que o Estado passa a construir um instrumento para regular o exercício dos direitos individuais, ok? Já vamos estar ouvindo um pequeno hino agora e já voltamos. Vou tomar um copo com água e volto, tá bom? Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. É isso aí, pessoal. Estamos de volta então aqui. Eu estava falando sobre Estado. De modo geral, o Estado então começou com a união de pequenos povos, né? Foram se unindo, até serem mais organizados, podendo suprir interesses dos povos, né? Inicialmente existiam os estados, foram se tornando estados absolutistas, em que ali era o rei, né? O rei era ali, ele mandava e desmandava, a vida das pessoas estava nas suas mãos, ele podia fazer o que quisesse. Só que com o tempo, isso começou a não ser mais aceito. O povo não aceitava isso. A burguesia, então, aqueles grupos de comerciantes começaram a ter muito dinheiro, muita influência, também não aceitavam. Então começou a se criar ideias de como melhorar, como pode ser isso. Vamos diminuir o poder do rei. Vamos diminuir o poder do rei. Surgiu a ideia de constituição, surgiu a ideia de repartição de poderes de Montesquieu, o que o poder tinha que ser dividido, tinha que ser só um poder, poderia controlar o outro. Aí que surgiu a ideia dos poderes executivo, legislativo, judiciário, então que até hoje muitos países adotam, inclusive o Brasil. Mas para que isso acontecesse foi necessário muita morte, muita luta, revoluções, guerras e guerras. Tantos direitos que nós temos hoje, muitas pessoas morreram. E nós vemos que, infelizmente, nós temos direitos que perdemos sem lutar. Isso não deveria acontecer. O túmulo daqueles que morreram lutando com certeza começa a tremer numa hora dessa, quando você percebe que estamos perdendo direito e ninguém faz nada. E o pior, muitas vezes nem percebemos que estamos perdendo direitos. O certo é que aquele Estado absolutista, né, depois perdeu, o rei começou a perder o poder através da Revolução Francesa, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa, Independência Americana. Na Revolução Francesa, sim, houve
uma mudança maior, e que influenciou o mundo todo. Por que foi tão importante essa revolução? Porque o Estado, que era absolutista, depois de tudo isso passou a ser um Estado mais democrático, um Estado a olhar mais para o direito da população, um Estado a atender mais o direito do seu povo e não interesses do monarca. O Estado passou a ser mais impessoal, os princípios passaram a ser construídos, né? Os princípios do Estado, o Estado se confundia então a riqueza do Estado com a riqueza do rei. O rei era dono de tudo, tudo era do rei, e passou-se então o parlamento ter mais força, né? O parlamento, a igreja, a igreja tinha muita força, né? Sempre junto com os reis, apoiando, mesmo reis absolutistas, mas a igreja conseguiu se transformar também, e aí nós vemos que a ideia de democracia começou a pegar, e parlamentos, então, Constituição, ideia de Constituição. O que era a Constituição? Aquela lei maior para vir e dizer qual era o direito do povo, qual era o direito do rei, para que o rei não fizesse tudo o que ele quisesse. Hoje você olha a Constituição, é só a Constituição. Na época foi algo muito importante, né? Se é até hoje, imagina na época, uma lei que vinha dizer qual era o direito do rei. Onde já se viu pensar numa coisa dessa? Colocar limites no poder do rei. Lógico que não seria algo colocado facilmente. Foi necessário haver revoluções. E a revolução principal foi a Revolução Francesa. Ok? A partir daí, o Estado passa a constituir um instrumento para regular o exercício dos direitos individuais, criar direitos individuais, regular esses direitos, tá bom? Então vamos ver o conceito de Estado hoje. O Estado é um ente personalizado, que se apresenta exteriormente nas relações internacionais com outros Estados soberanos e internamente como pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem pública, ok? Então, ele se apresenta exteriormente para outros estados, né? As relações internacionais com estados soberanos. Então, o Brasil, ele é um estado soberano. Nem outro estado pode mandar dentro do Brasil. Assim como o Brasil não vai mandar em outros estados, mas eles juntos, eles têm suas relações, e eles podem criar regras a favor das quais eles mesmos vão se submeter, né? Como nós conhecemos como os pactos internacionais, né? Que são criados. Então, os estados que assinam esse pacto, eles abrem mão parcialmente de sua soberania para aceitar aquele pacto que vem externamente, mas só que eles também participaram da formação das regras desse pacto. É assim que funciona. Isso externamente. Internamente, o Estado se apresenta como pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem pública. Então, internamente, ele é uma pessoa jurídica, um ente criado juridicamente por nós mesmos, pelo povo. Ele é capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Você sabe que o Estado, ele tem obrigações para com o povo. Ele tem obrigações. Cada pessoa que assume o poder, uma parcela desse poder, ele tem que cumprir essas obrigações que é dado ao Estado, tá? De acordo com Eli Lopes Meirelles, né, esse grande doutrinador, e apresentando os ensinamentos de outros doutrinadores, o conceito de Estado varia segundo o ângulo em que é considerado. Tem um ângulo sociológico, e sociologicamente, então, é a corporação territorial, dotada de um poder de mando originário, tá? Quem fala isso é Jelinek, no aspecto sociológico. E no aspecto político, é comunidade de homens fixada sobre um território, no aspecto político, com poder superior de ação, de mando e de coerção. Olha só, ação, mando e coerção, podendo mandar, devendo agir, correção, né? Forçar,
com que alguém faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. Esse é o âmbito político, sentido político de Estado. E falado, quem criou isso foi Malberg. E também ele fala sobre o sentido constitucional de Estado. É a pessoa jurídica territorial soberana. Pessoa jurídica territorial soberana. Quem fala isso é Biscaret de Rufia. Nessa linha, como pessoa jurídica de direito público, na forma prevista no artigo 40 e 41 do novo Código Civil, o Estado pode contrair direitos e obrigações, sim, relacionando-se tanto internamente com seus servidores, com os cidadãos e com outras pessoas de direito público ou privado, e também externamente com outros estados soberanos, como eu já falei. Então, internamente, ele se relaciona com seus servidores, com os cidadãos, com outras pessoas de direito público ou mesmo privado, com empresas. O Estado tem toda essa relação. Nesse contexto, o Estado é constituído de 3 elementos originários e indissolúveis: povo, território e governo soberano. Para que se tenha um Estado, é necessário ter esses 3 elementos, originários e indissociáveis, ou seja, não dá para tirar um. Se tirar um desses, já não é mais Estado. Tem que ter o povo, tem que ter o território e tem que ter o governo soberano. O povo, o que é o povo? É o seu componente humano, demográfico, como o próprio nome já diz, o povo é o componente humano. Território é a sua base física, geográfica, a sua terra, onde ele está, os seus limites, Quais são os seus limites? Governo soberano é o elemento condutor do Estado que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. Então, o governo soberano é o elemento condutor do Estado, detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação. É o governo. Ele se auto-organiza também. Tudo isso emanado do povo, tá? Poder absoluto de auto-organização e autodeterminação emanado do povo, porque todo poder vem do povo, de acordo com o sentido democrático, emana do povo. O próprio povo é que dá esse poder ao Estado. E o Estado, então, passa a ter vida própria para cuidar desse povo. A teoria é muito bonita, Mas é isso mesmo, o Estado deve cuidar do povo. O povo dá o poder para o Estado, no caso do Brasil, elege seus dirigentes políticos, como governadores, como deputados estaduais, federais, senadores, presidente, e esses homens, então, vão gerir esse Estado, e já existem leis, já existe tudo organizado, para que ele possa apenas dirigir. É como um grande navio, que é dado na mão dele apenas para dirigir. Todas as estruturas já estão montadas e organizadas, criadas. Mas o Estado, ele não é um ente estanque, ele está sempre mudando, sempre se adaptando às mudanças. E o que é soberania? Soberania é o poder absoluto, indivisível e incontrastável, que o Estado possui para organizar-se e conduzir-se segundo a livre vontade de seu povo. Então isso é a soberania. Isso é necessário de fazer cumprir suas decisões, inclusive com o uso legítimo da força. Se necessário, o Estado pode usar a força para manter, para cumprir suas decisões, tá? Além disso, a evolução institucional a partir das correntes liberais substituiu o poder quase ilimitado dos reis e monarcas, como eu já disse, que eram absolutistas. O período de absolutismo que houve no mundo, para dar lugar ao que chamamos de Estado de Direito. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, se baseia na regra de que, ao mesmo tempo em que o Estado cria o direito, ele deve sujeitar-se a ele. Então, antes, no período absolutista, quem mandava era o rei, o direito era ele fazia e desfazia, ele criava normas e desfazia, ele mandava matar e deixava viver, tudo ele podia fazer. Mas com a Constituição, com as mudanças que houve depois das revoluções, passou-se a ter o Estado de Direito, no qual o soberano ele deve seguir os regramentos legais, partindo primeiro da Constituição e depois das outras leis que
que estão abaixo da Constituição. Nós temos um princípio da legalidade, eu já falei, é o princípio da legalidade em que o soberano, no caso, posso dar comparação, o soberano, o presidente, o governador, nosso governante, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Tudo que ele quiser fazer tem que estar na lei. Isso é a limitação do poder. Ele não pode fazer o que dá na cabeça dele. O presidente Bolsonaro não pode fazer o que está na cabeça dele. Tudo que ele quer fazer, ele tem que mandar lá para a Câmara dos Deputados, para que os homens que nós elegemos, homens e mulheres, eles é que vão decidir se aceitam ou não aquilo que o presidente quer fazer. É por isso que sempre os presidentes, governadores, fazem tudo para ter a maioria. Compram votos, nós costumamos dizer, está vendido, vereador está vendido para o prefeito, e é a pura verdade, é assim que funciona. E ao invés de eles trabalharem com o objetivo de convencer, realmente trabalhar limpo, não é assim que eles trabalham. Sempre a compra. E como é essa compra? Através de verbas, As famosas verbas que foram criadas são as emendas parlamentares para que tenham verba para seu estado. Então, acabou se virando moeda de troca para que o governante possa ter o poder, então, de determinar o que ele quiser, tá? Embora dentro de uma democracia. Mas voltando-se para cá, então o Estado cria o direito, ele mesmo se sujeita a ele, tá? Assim, no Estado de Direito, a legitimação do poder político deixa de pautar-se em critérios tipicamente religiosos ou carismáticos, como era antigamente, passando a prevalecer as normas jurídicas abstratas e gerais, ou seja, a conduta das pessoas que dirigem a atividade estatal passa a realizar-se sob as regras previstas nas constituições e nas leis, não mais na simples vontade dos governantes. Com efeito, a ideia de Estado de Direito se traduziu originalmente na relação de 3 postulados fundamentais: a generalização do princípio da legalidade, a universalidade de jurisdição e a tripartição dos poderes. Tá? Primeiro, princípio da legalidade. Segundo, universalidade de jurisdição. Terceiro, tripartição dos poderes. Vamos ver um por um. Olha só. Segundo o princípio da legalidade, a atuação estatal exige autorização legislativa para as suas ações ou omissões. Em outras palavras, a atividade do Estado deve se realizar em estrita observância ao que estabelece a lei. Como eu acabei de falar, o princípio da legalidade, o soberano, o líder maior, o presidente, o governador, todos que assumem algum cargo público, eletivos ou não, só podem fazer o que está na lei. A universalização de jurisdição é o segundo ponto. Por sua vez, significa que todos os atos estatais devem submeter-se a controles que permitam a responsabilidade dos sujeitos que atuarem de modo inadequado. Tá? Essa é a universalização de jurisdição. Terceiro, tripartição dos poderes. Tá bom? Tripartição dos poderes é bastante conhecido. Consiste na dissociação da atuação estatal, gerando a diferenciação de competências, funções, atribuídas a órgãos diversos. Dessa forma, nenhum órgão estatal possui poder ilimitado, estando sujeito ao sistema de freios e contrapesos que gera o equilíbrio aos chamados 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. É justamente por meio dos 3 poderes que o Estado manifesta a sua vontade. Então, já é um ponto bastante conhecido: poder executivo, legislativo e judiciário. Entre uns e outros, existe um sistema de freios e contrapesos, em que um poder fiscaliza um outro, um poder, então, controla o outro. Tá? Por exemplo, temos o poder executivo, ele faz tudo o que o legislativo, então, aprova através das leis. Mas o poder executivo também tem poder de iniciativa de leis. Ele, então, faz o projeto da lei, manda para o legislativo aceita ou não aquela lei. É possível, então, o legislativo alterar aquele projeto de lei e, depois de aprovado, vai para o Senado. Isso ao nível federal. O Senado pode rever e alterar o que achar necessário. Se ele alterar,
volta para a Câmara dos Deputados para confirmar ou não as alterações, depois vai para o presidente para ele então sancionar, mas antes de sancionar ele pode vetar alguma coisa. Se ele vetar, volta para a Câmara dos Deputados, que aí eles podem derrubar ou não o veto. Ou seja, quem dá a última palavra é o Legislativo. Isso é um controle, um sistema de freios e contrapesos, né? Por exemplo, os ministros do STF, quem escolhe é o presidente. Depois que ele escolhe, eles são independentes, eles fazem o que ele quiser, eles não são obrigados a fazer o que o presidente quer só porque foi ele que escolheu. Não, ele escolhe, mas depois que eles são colocados na cadeira lá de ministros, eles têm o poder, né, de fazer, de decidir conforme as leis e suas convicções pessoais, conforme as leis, mas não segundo o mando do presidente. Pelo contrário, se o presidente tentar influenciar e isso for descoberto, isso pode até gerar impeachment, tá, do presidente. Então, olha só, acabei de falar do princípio da legalidade, a universalização da jurisdição e a tripartição dos poderes, tá bom? Nesse momento são 9h50. Vamos continuar aqui falando sobre mais um ponto: poderes de Estado. De acordo com a Constituição Federal de 88, são poderes da União independentes e harmoniosos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos falar melhor sobre esses poderes, né? A cada um desses poderes foi atribuída uma função principal. Dessa forma, o Poder Legislativo se encarrega da função legislativa e a função normativa. E o Poder Judiciário desempenha a função jurisdicional, ele julga, né? E o Poder Executivo, ele exerce a função administrativa. Essa tripartição foi concebida em 1748 na clássica obra do Barão de Montesquieu. Alguns falam Montesquieu, né? Nós, com bom português, falamos Montesquieu, né? Mas a pronúncia, vou dizer que é Montesquieu, que no francês você nem sempre fala as últimas letras, tendo como objetivo, ao mesmo tempo, especializar o exercício das funções estatais e impedir a concentração de todo o poder do Estado nas mãos de uma única pessoa. Porque essa teoria surgiu justamente para controlar o poder do soberano absolutista. Ora, a ideia foi bem interessante, tanto que pegou e continua até hoje. Vamos dividir o poder. Vamos dar uma parte para um, outra parte para outro, outra parte para outro, e assim um controla o outro, né? Assim, o poder do Estado não é exercido por um único órgão ou pessoa. Ele se divide por estruturas orgânicas especializadas que desempenham com preponderância sua função típica, mantendo a harmonia e o equilíbrio entre o sistema, tá bom? Vamos falar então sobre cada um deles mais especificamente. A função legislativa, normativa, legiferante. Legiferante quer dizer que faz as leis, né? Pode ser entendida como aquela que o Estado edita atos jurídicos primários de caráter geral, aplicável a sujeitos indeterminados. As leis, elas são aplicadas a sujeitos indeterminados, não tem uma lei só para uma pessoa, né? E é abstrato, possui uma previsão hipotética, aplicando-se a todos os casos concretos que se enquadrem na situação prevista, que inovam na ordem jurídica com o fundamento na própria Constituição. Então, qual é o limite do poder legiferante, do poder legislativo? É a Constituição. Tanto que se uma norma, uma lei, ele não estiver de acordo com a Constituição, ela é tirada do ordenamento jurídico através de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Ou então de uma ação de inconstitucionalidade, que pode ser entrada em qualquer juiz, em qualquer juízo, né? Uma ação de inconstitucionalidade, qualquer juiz pode considerar inconstitucional uma lei ou parte da lei. Mas a ação direta de inconstitucionalidade é impetrada lá no STF, tá bom? E a decisão vai valer para toda a nação. Então, por exemplo, quando o Congresso Nacional edita uma lei que obriga todo sujeito que receber recursos da União a prestar contas, ele está criando um ato normativo geral, pois
não possui um destinatário certo. Pedro, João, não tem aquela pessoa certa, mas sim todos que recebem recursos públicos. Ao mesmo tempo, é um ato normativo abstrato. Como assim? É porque não se aplica a uma situação específica, mas sim a todos os casos em que alguém receber recursos da União. Ou seja, a lei foi criada para atingir destinatários indeterminados em uma situação hipotética. Destinatários determinados em uma situação hipotética. E além do caráter geral e abstrato, para ser considerado a função legislativa, deve ser um ato jurídico primário, ou seja, aquele que possui fundamento direto na Constituição Federal, podendo, portanto, inovar a norma jurídica, que são as leis, medidas provisórias, leis delegadas. Tá? Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, a legislação é ato normativo primário, pois decorre diretamente do poder soberano. É primário porque decorre do poder soberano diretamente. Assim, mediante a lei, o Estado regula relações permanecendo acima e à margem das mesmas. Por exemplo, quando o Estado estabelece regras para compra e venda de um imóvel, ele está disciplinando como as pessoas realizarão essa relação jurídica compra e venda, mas não participa diretamente, ou seja, o Estado ficou acima e à margem da relação jurídica. Então ele cria a norma, mas ele não vai participar diretamente daquele tratado, né, daquela compra e venda. Então, acabei de falar sobre a função legislativa que é dada ao poder legislativo, tá? E foi falado aqui, eu falei sobre medida provisória. Medida provisória é de competência da Presidência da República. O Estado, por exemplo, não tem esse instrumento. O município, que é o prefeito, também não tem esse instrumento. Só o Presidente da República edita a medida provisória, que tem força de lei, mas não é lei. Tem força de lei, ela vale como uma lei. A partir do momento da sua publicação, ela já começa a vigorar. Mas quem vai dizer se ela vai continuar existindo ou não é o poder legislativo, tá? A função jurisdicional, por sua vez, consiste na resolução de controvérsias com a força jurídica da definitividade. Trata-se de ato subsidiário dos atos primários, em que o Estado é chamado a decidir litígios decorrentes de conflitos na aplicação da lei. Nesse caso, Maria Silva Zanella de Pietro também considera que o Estado permanece acima e além, pois ele apenas é chamado a decidir o conflito, continuando fora da relação jurídica. Voltando ao exemplo da compra e venda de um imóvel, caso uma das partes entenda que a outra não está cumprindo suas obrigações, ela poderá acionar o Estado para resolver o conflito, encerrando a controvérsia com força de definitividade. Nesse mesmo caso, o Estado apenas solucionou o embate, mas permaneceu acima e além da relação. Então, nós sabemos que o Estado, com a função jurisdicional, ele vai decidir aquelas causas que chegam até ele, entre o particular e ele mesmo, entre o particular e outro particular, vai chegar diante do Estado, e ele, através da sua função jurisdicional, através de pessoas de carreira, concursadas, através então daqueles que entram como desembargadores nos tribunais, que andam como ministro nos tribunais superiores, né? Então, eles nem todos são de carreira, alguns são do grupo dos promotores e outros do grupo dos advogados, tá bom? Então, esses homens que vão ser imbuídos dessa atividade jurisdicional, eles têm que julgar de forma límpida, de acordo com a lei, de acordo com as provas levadas até ele. Essa é a função jurisdicional do Estado. Finalmente, temos a função administrativa. E o que consiste a função administrativa? Consiste na execução das leis. De forma mais técnica, ocorre quando o Estado, no interior de uma estrutura hierárquica, desenvolve atos complementares à lei, ou excepcionalmente à Constituição, com a finalidade de dar aplicação. Nos ensinamentos de Pietro, no desempenho da função administrativa, o Estado atua como parte das relações a que os atos se referem, pois é responsável por aplicar, no caso concreto, as determinações legais, tá bom? Contudo,
É importante destacar que nenhum poder exerce sozinho cada uma dessas funções. Eles a desempenham com preponderância as suas funções normais, funções típicas, mas também desempenham funções que materialmente caberiam a outro poder, que são chamadas de funções atípicas, nos termos previstos na Constituição. Então, resumindo, função legislativa, também é chamada de função normativa, função legiferante. Qual o trabalho? Editar atos normativos primários, são as leis. Função jurisdicional, resolve conflitos entre os litigantes, aplicando a lei com força de definitividade. Eles têm o poder de dar a última palavra, o poder judiciário, tá? E isso está na Constituição, que tudo pode passar pelo poder judiciário, ele que dá a última palavra. Função administrativa, executar a lei. O poder executivo executa, então, tudo que está na lei orçamentária, a LDO, a LOA, né? A LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e tem o PPA, Plano Plurianual Anual, que também é uma lei. Então, dessa forma, o Poder Legislativo incumbe tipicamente a função normativa, porém, ele também exerce a função administrativa, quando, por exemplo, realiza licitações, faz concurso público, nomeia os aprovados. Estou falando das funções atípicas do Poder Legislativo. A função típica, legislativa, a função normativa, legiferante, mas atipicamente ele exerce a função administrativa quando realiza licitações, quando ele faz concurso público, quando ele nomeia o aprovado, quando ele aposenta também um servidor. Além disso, o legislativo exerce a função jurisdicional. Como? Quando, por exemplo, o Senado processa e julga o presidente e o vice-presidente da República por crime de responsabilidade. E aqui no estado do Amapá, o Poder Legislativo, ele julga o governador por crime de responsabilidade. Aquela Assembleia se torna um tribunal para julgar o governador e o vice-governador, tá bom? O Poder Judiciário, por outro lado, pode exercer a função administrativa nos mesmos casos previstos para o Legislativo. O Judiciário, o trabalho dele principal é resolver os conflitos, é julgar, mas ele também tem a função atípica administrativa, que é fazer licitações, fazer concurso, firmar contrato, nomear pessoal, e também aposentar. Tudo isso são funções atípicas do Poder Judiciário, tá bom? Ele executa a função legislativa quando, por exemplo, os tribunais editam seus regimentos internos. Quem que edita o regimento interno do tribunal? Eles mesmos, eles aprovam lá no tribunal pleno administrativo, né? Eles aprovam, ninguém se mete, eles que fazem. Isso não deixa de ser uma função legislativa. Então, posso citar como exemplo de função atípica do Poder Judiciário a função legislativa, quando ele edita seu regimento interno, e a função atípica administrativa, quando ele faz concurso, quando ele faz licitações, quando ele contrata também com particular. Finalmente, o Poder Executivo. O Poder Executivo tem função atípica? Tem. Além da função típica de administrar, qual é a função típica do Poder Executivo? Administrar a coisa pública, né? Ele pode exercer a função legislativa em alguns casos, como na edição de medidas provisórias. Eu já falei, quem edita a medida provisória? O Poder Executivo Federal, né? As leis delegadas, ele também que faz. Temos os decretos autônomos, tudo isso são funções atípicas do Poder Executivo, tá? Todavia, o nosso ordenamento jurídico não admite exercício da função jurisdicional em sentido próprio pelo Poder Executivo. Isso porque a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se, portanto, do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que permite que qualquer interessado busque o Judiciário quando se sentir lesionado. Então, nenhum tem a função atípica. O Legislativo e o Executivo não tem como função atípica dar julgamentos definitivos. Não tem, tá bom? Não tem. O Poder Executivo, ele julga, assim, ele tem os processos administrativos. Um servidor público pode entrar com um pedido lá, um pedido de um dinheiro que não foi pago, um pedido de diárias, alguma situação que não foi dado a ele pode entrar. E o Estado, ele recebe esse processo através da sua secretaria própria, pode negar, tá?
Ele pode negar, ele está julgando, está fazendo um julgamento ali, mas o Estado administração, ou seja, o Poder Executivo, ele não dá a última palavra. Ele julga, se o servidor ou o cidadão aceitar, fica por isso mesmo, mas o cidadão não aceitar, ele vai perante o Poder Judiciário e entra com aquela ação, e a última palavra, então, é do Estado juiz, né, que vai dizer, que vai dar o ganho de causa para aquela pessoa ou para o próprio Estado, se for o caso, tá bom? Então, quem dá a última palavra na área do poder, na área judiciária, nos processos, é mesmo o Poder Judiciário, mas aí não vai lá atrás das causas, as pessoas têm que ir atrás dele, para que ele não possa, então, escolher um lado. O Poder Judiciário não pode escolher um lado, ele tem que ser imparcial, tá bom, pessoal? Então, nós então vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos continuar então falando de outros assuntos na área de Estado, tá? Vamos falar sobre a forma de Estado, vamos falar um pouco sobre sistema de governo, forma de Estado, um assunto muito legal, tá bom? Então nós acabamos de falar sobre função típica e funções atípicas, tá bom? E eu creio que você gravou, você pode voltar essa aula e ler aí. Vamos encerrar, e pode voltar essa aula e ouvir novamente. Vamos então encerrar com um hino, tá bom? Um hino, e eu peço a Deus que Ele te abençoe grandemente, que você passe nesse concurso, continue estudando, aproveite cada momento que você tiver para estudar para esse concurso público. Eu estou ajudando você na parte administrativa, já coloquei várias aulas de regimento interno, de outras leis, vou trazer outros assuntos. O meu telefone é o 991786210, é o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, sugerir um outro tema para nós abordarmos dentro do direito administrativo, pode ser também dentro do direito constitucional, tá bom? E também uma das outras leis que foram colocadas. É isso, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, abençoe também o irmão Júnior, que esteve aqui comigo na técnica, aqui conosco. Obrigado, irmão Júnior. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Vai um abraço, então, a Edinalva Monteiro, que está conosco assistindo o programa, a todos os alunos do projeto Concurseiros Unidos, que eu dou aula uma vez por semana. Teve vários alunos aqui que receberam meu link. Um abraço então para o Renan, Maria Rabelo, Dalva, Elinaldo, Patrícia, a Sônia, minha amiga, Sabrina, Angelita, Márcia, minha prima, Márcia Alves, Célia Cristiano Ferreira, Roberto Guedes, então Elis Ramos, que assistiu minhas aulas lá de Porto Velho, né? Que Deus te abençoe também. Todos os demais que não se tem o nome, você pode mandar um alô para mim, para o meu WhatsApp, ou mesmo aí no Facebook, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Vai um alô também para Joselma também, e que Deus em Cristo abençoe e guarde a todos. Amém. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.